Coragem para continuar. É o que nós precisamos. Amém? Romanos 8, capítulo 8, versículo 37 diz assim: mas em todas essas coisas nós somos mais. Mas em todas essas coisas nós somos mais. Mas em todas essas coisas nós somos mais. Isso é o que está escrito, isso é o que nós sabemos. Mas entre o que está escrito e entre a nossa realidade do dia a dia, há uma diferença muito grande. O tema hoje é coragem para continuar. Mas às vezes nós queremos parar. Quem já pensou em parar aí? Eu já, várias vezes. Já pensei em parar várias vezes. A grande verdade é que tem dia que a vontade é nem sair da cama, é nem abrir a janela do quarto e muito menos acender a luz. É ficar no quarto escuro, o sol rachando lá fora e a gente debaixo do edredom. Essa é a vontade muitas vezes. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para continuar. Diga, eu fui chamado para continuar. Diante de todo o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, com certeza Ele não fez tudo aquilo para a gente parar. Ele fez para a gente continuar. Agora, por que muitas vezes nós sabemos que temos que continuar, nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, mas muitas vezes nós pensamos em parar? Por quê? Nós vamos aqui aprender, e eu quero te dar 3 verdades para que você não pare, para que você tenha coragem para continuar. Diga comigo assim: desistir não é a opção. Desistir não é a opção. Desistir não é a opção. Diga comigo: desistir não é a minha opção. Diga: eu não vou desistir, eu não vou parar. Diga: eu vou continuar. Você não vai parar. Agora, preste atenção. Como você se vê em um ambiente com tantas pessoas bem-sucedidas? Você se vê uma pessoa bem-sucedida também? Ou você se vê fracassado? Você se vê derrotado? Você se vê como uma pessoa que está caminhando, está indo para frente, está dando certo, cada dia está melhor do que o outro? Você está se vendo assim? Ou você se vê como uma pessoa que parece que rema e rema e nunca sai do lugar? Porque como você se vê é determinante para você vencer. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que, mas em todas essas coisas somos mais que, por meio daquele que nos amou. Se você olhar, preste atenção, se você olhar para a sua realidade, se você olhar para a sua capacidade, a forma como nós nos vemos é determinante para nós vencermos. Se você se olha com um olhar humano, natural, você só vai ver as suas deficiências, você só vai ver as suas limitações. Mas preste atenção no texto, minha gente. Vamos ler o texto outra vez. Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas somos mais que por meio daquele que nos... Quem é que te ama? Quem te amou primeiro? Então a sua vitória vem por meio dele. Agora, se você tentar viver sem ele, você será fracassado. A nossa vitória, a vitória do nosso casamento, da nossa vida financeira, da nossa saúde, da nossa família, está nele. Tudo que você precisa está em Jesus Cristo. A nossa vitória vem por meio daquele que nos amou. Quando você se olha, você se vê uma pessoa em Deus ou fora de Deus? Que uma coisa é falar que você crê em Deus, outra coisa é você viver a pessoa de Deus. Uma coisa é você dizer que crê na pessoa e no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa é você ter convicção e usufruir dos benefícios do sacrifício. É totalmente diferente. Você pode ver que muitas pessoas dizem: eu creio em Deus, tem a Bíblia aberta no Salmo 91, mas a vida não sai do lugar.
a vida não anda. Nós precisamos ter a nossa vida, e a nossa vida precisa se mover através de Cristo Jesus. Ele se move, eu me movo. Ele vai, eu vou. Ele para, eu paro. Ele fica, eu fico. Ele manda, eu caminho. Tem que ser assim. Mas na maioria das vezes, nós queremos ser mais que vencedores, mas viver do nosso jeito. Tem pessoas que têm uma autoimagem muito positiva. Já viu gente assim? Ela chega no ambiente e muda o ambiente. Todo mundo quer falar com ela. Todo mundo quer compartilhar suas aflições. Ela diz, eu vou embora, as pessoas, fica mais um pouquinho. Ela sempre no meio do caos tem uma palavra de fé, de encorajamento, uma palavra de motivação, uma palavra de Deus para o coração das pessoas. Já viu gente assim? Tem gente que é assim. Geralmente essas pessoas, elas têm uma autoimagem muito positiva. Elas sempre veem uma saída. Elas sempre têm esperança, elas sempre creem que amanhã será melhor do que hoje. Elas não buscam vencer todos os dias de uma só vez, elas vencem um dia de cada vez, de glória em glória elas vão caminhando. Mas pelo outro lado, tem pessoas também muito negativas. Pessoas que elas chegam no ambiente e o ambiente fica cinza. Ela só vê problema. Você até tem medo de compartilhar uma vitória, um sonho, um desejo, porque ela vai encontrar um problema. Ela sempre vai achar um obstáculo no meio do seu projeto. São pessoas negativas. Preste atenção, é muito importante você ter uma autoimagem muito boa, muito positiva de você. Agora preste atenção, a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que. O que significa mais que vencedor? É uma pessoa acima da média. É uma pessoa o quê? Acima da média. É uma pessoa que ela vê a vida com os olhos de Deus. Ela vê a vida com as lentes dos céus. Ela se move pelo sistema celestial e não pelo sistema terreno. Aparece um obstáculo, mas o olhar dela está no monte, como disse o salmista. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele disse, o meu socorro não vem de nenhum governo terreno, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ei, chegou a hora da gente viver movido pelos céus. Nós não temos governo político ao nosso favor. Nós não temos sistema terreno a nosso favor. Nós só temos os céus, e os céus é tudo que nós precisamos. Amém? Nós só temos os céus, e os céus é tudo que nós precisamos. Então nós precisamos entender que nós somos mais que, nós somos acima da média. Ei, não se compara com pessoas que não estão em Cristo Jesus. Você é diferenciado, diga eu sou. Diga eu sou uma pessoa diferenciada, porque eu estou em Cristo Jesus. O mundo aí fora quer pegar a gente e colocar no mesmo saco de farinha, misturar tudo. Não misture eu não. Eu sou diferenciado, eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Eu tenho o Espírito Santo que habita em mim. Eu me movo através do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eu não sou igual às outras pessoas que não têm Jesus. Eu não vivo na impiedade. Eu já fui justificado em Cristo Jesus na cruz do Calvário, aleluia. Quem já foi justificado aí? Quem está cheio do Espírito Santo? Quem se move pelo poder do Espírito? Dá glória a Deus. Diga eu sou diferenciado. Eu estou em Cristo Jesus, aleluia, aleluia. Eu quero te dar 3 pilares para você continuar avançando, para você ter coragem para continuar. Primeiro, seja fiel à sua própria identidade. Diga comigo, ser fiel à minha própria identidade. Segundo, cultive a paixão espiritual. Segundo é o quê? Terceiro, permaneça conectado com a igreja. Terceiro é o quê? Permanecer conectado com a igreja. Quer ter coragem para continuar? Então são esses 3 pilares. Seja fiel à sua própria identidade. Quem é você? Irmãos, a maioria das pessoas não sabe quem são. Você já viu, com todo respeito, com todo carinho, sem criar polêmica, sem querer ofender ninguém,
a epidemia que tem de tatuagem. O cara diz: eu vou fazer uma tatuagem aqui, um coraçãozinho, uma borboleta. Aí daqui a pouco faz outra aqui, daqui a pouco faz outra na testa, daqui a pouco faz outra na língua, daqui a pouco faz outra não sei aonde. Ela está tentando se encontrar, ela está tentando ser feliz, se sentir aceita, porque na maioria das vezes, eu não estou generalizando, mas na maioria das vezes elas não sabem quem elas são. Então elas precisam pintar a pele, elas precisam se rasgarem, elas precisam mexer no cabelo, elas precisam fazer um monte de coisa para se sentir alguém. Eu não preciso de uma pintura no meu corpo para me sentir alguém, eu não preciso de nada no meu corpo, eu já sei quem eu sou em Cristo Jesus, e eu sou aceito por Ele, e ser aceito por Ele é tudo que me importa. Com todo respeito a quem gosta, porque tem gente que faz porque acha bonito realmente, a pessoa já se sente completa, feliz, mas ela acha bonito, ela faz. Mas eu estou falando de um outro extremo, de pessoas que fazem de tudo para se sentirem aceita por um grupo, pela família, pela sociedade. Tem gente que às vezes até muda de sexo, tem gente que até faz o que não gosta para se sentir aceito. Você não precisa disso, você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Seja fiel à sua identidade. Amém? Diga: ser fiel à minha própria identidade. Acredite e viva exatamente o que a Bíblia diz que você é. Nem sempre você pode viver como se sente. Viva viva de acordo de quem você é. Porque eu falei aqui, preste atenção, tem dias que o desejo é nem sair de casa, melhor, nem sair do quarto, é ficar debaixo de edredom. A vontade que a gente sente é essa, mas nós não podemos fazer isso porque nós não somos isso. Nós não podemos ser movidos por sentimentos. Diga: eu não sou movido por sentimentos. Você sabe que na nossa caminhada e na nossa vivência a gente acaba percebendo pessoas que são movidas por sentimentos, pessoas que qualquer coisa elas se entregam completamente. Você dá um olhar para ela, ela se derrete, e ela promete um monte de coisa, ela promete coisas que você, pela sua experiência, você sabe que elas não têm capacidade de cumprir, e que elas não vão fazer, e que você sabe que na hora que você confrontar, elas vão mudar de comportamento na hora. Mas são pessoas movidas por sentimentos, compram o que não precisam, se comprometem com o que não pode cumprir, fazem um monte de coisas, estão sempre se arrependendo e pedindo perdão pelas suas atitudes, porque são pessoas movidas por sentimentos. Diga: eu não sou, declare, diga: eu não sou movido por sentimento. Você tem que fazer o que deve ser feito, você tem que acreditar no que a Bíblia diz que você é, e ponto final. O mundo que desabe sobre você, mas o que vão pensar, pastor? E a minha reputação? Eu não estou preocupado com a minha reputação, eu estou preocupado com a minha identidade em Cristo Jesus. Eu não vou mudar para as pessoas me aceitarem, eu vou ser exatamente o que Ele disse que eu sou, eu vou me comportar exatamente da maneira que Ele disse que eu devo me comportar. A Bíblia me dá passos e me dá sinais e me ensina a ser tudo e fazer tudo que eu nasci para fazer. Mas tem gente, são pessoas camaleões, elas mudam de cor de acordo com o ambiente. Não, você não pode ser assim. Está todo mundo falando, eu vou falar. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer. Mas está todo mundo saindo, eu vou sair. Está todo mundo voltando, eu vou voltar. Não, lógico que não. Você não pode ser assim. Então não seja movido pelo sentimento, seja movido pelas suas convicções em Cristo Jesus. Tudo bem até aqui? Não se acostume em viver com cara de coitado. Preste atenção, cuidado com os momentos difíceis da vida, porque se nós não tivermos sabedoria e discernimento, nós podemos pegar momentos difíceis da nossa vida e transformar esse momento difícil no nosso comportamento cotidiano, no nosso caráter. Por exemplo, eu vou ser bem mais claro, vou tentar me fazer entendido. Preste atenção, você está passando um momento difícil que você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda.
Só que é um momento. Só que você gostou tanto desse momento, que esse momento já não faz mais parte da sua vida. E você continua fazendo cara de coitado para as pessoas continuarem te ajudando. Você transformou um momento difícil no seu caráter. Deixa eu te falar, na hora que você precisa, não seja orgulhoso, receba. Mas quando você entende que você já passou aquela fase, aprenda a dar. Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu já recebi, nós já recebemos cesta básica. Eu lembro, no ano de 2001, foi um ano muito difícil para nós. Nós recebemos cesta básica e recebemos com alegria. Mas deixa eu te falar, chegou uma hora, 2, 3 meses depois, nós não precisávamos mais. Se eu não recebesse no momento que eu precisava, seria orgulho. E se eu continuo recebendo mesmo depois que eu não preciso mais, isso aí já é falta de caráter, é espírito de autocomiseração. Quem está me entendendo diz amém. Então preste atenção, cuidado para você não acostumar com a cara de coitado, com espírito de autocomiseração, fazendo cara de coitado para toda hora todo mundo ter dó de você. Não, descubra quem você é em Cristo Jesus, seja fiel à sua identidade. Em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Um momento não determina o seu estilo de vida. Um momento não determina. Você pode ter sido fracassado em uma situação, mas você não é um fracasso. Você pode ter cometido um adultério, mas você não é adúltero. Você pode ter sido grosso com alguém em determinado momento, mas você não é essa pessoa. Vai lá, pede perdão, corrige o seu erro. Não pegue um momento e defina a sua identidade. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é a menina dos olhos de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Transforme a sua história. Transforme o seu destino. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Transforme a sua história. Transforme o seu destino. Mais uma vez no 3, 1, 2, 3. Olha para a sua história. Olha quem você era antes de ter um encontro com Jesus. Olha as cachaças que você tomava. Olha os palavrões que você falava. Olha os bailes que você frequentava. Olha como que era o seu casamento. Olha como que era o seu relacionamento com seus pais. Olha como que era o seu relacionamento com a sua esposa. Olha como que era a sua vida financeira. Hoje está difícil, mas era bem pior. Você não saía do vermelho. Você vivia devendo, não pagava. Muitos eram até sem caráter. Hoje você é um homem de sucesso. Hoje você é uma mulher de sucesso. Hoje o Espírito Santo habita dentro de você. Hoje você é morada de Deus. Hoje você tem um destino. Você vai morar na Nova Jerusalém. Você é um sucesso. Aleluia. Se perguntasse para você alguns anos atrás, se você morrer hoje, para onde você vai? Você tinha até medo de falar, nem sabia para onde ir. Mas hoje você já sabe, vou morar com Jesus. Eu tenho um destino, eu tenho uma nova pátria, eu tenho uma nova casa. Eu sei, meu pai foi preparar uma morada para mim, ele disse. Então, declare, verbalize, diga: eu sou um sucesso. Não se compare com ninguém, porque você já é alguém. Aleluia. Não se compare com ninguém, porque você já é alguém. Preste atenção. Nós precisamos entender isso. Tem gente que está parado na história dos anos 90. Estou magoado. Por quê? Porque me ofenderam. Quando? Em 85. É verdade. Eu não consigo me entregar para o meu marido com todo respeito, com todo carinho. Por quê? Porque o meu tio passou a mão em mim. Quantos anos você tinha? 5 anos de idade. Minha irmã, há quanto tempo você está caminhando com Cristo? Quantos encontros com Deus a gente já fez aqui? Quantas orações, quantos pastores já vieram, quanta unção? Quantos projetos de vida? É que a senhora ou o senhor está preso naquela história. Se liberta daquela história, mude seu destino. Mude seu destino. Então preste atenção. Nós precisamos ser fiel à nossa identidade em Cristo Jesus.
Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:28, sabemos que Deus age. Deus faz o quê? Deus faz o quê? Em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quem já foi chamado por Deus aí e vive de acordo com o propósito dele, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Todas as coisas irão contribuir para o seu bem. O inferno prepara uma cilada para te destruir. Aí Deus diz: fique tranquilo, no meio do caminho eu vou intervir, e aquilo que seria para te destruir vai ser para a sua alegria, vai ser para a sua bênção, vai ser para a sua prosperidade. Deus não faz, mas Ele transforma todas as coisas. Está aqui, a Bíblia diz, todas as coisas. Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Satanás prepara uma cilada, Deus entra no meio daquilo, e aquilo que seria para te matar, vai transformar em testemunho. Creia nisso. Então não tenha medo, creia em Cristo Jesus. Não negue a sua história. Entenda as coisas ruins que acontecem na sua vida com a visão de Deus. Qual tipo de bolo que você gosta? Quem gosta de bolo de laranja? Levanta a mão. Uau, poucas pessoas. Quem gosta de bolo de laranja? Ah não, bastante gente. Bolo de cenoura? Uau, cenoura está ganhando. Bolo de fubá? Uau, quantos nordestinos. Mas bolo do que tem? Bolo de chocolate, quem gosta? Uau, o negão ganhou. Bolo de chocolate, legal. Quais são os ingredientes básicos para fazer um bolo? Vamos ver se vocês sabem. Laura? Ovo, farinha de trigo, leite, açúcar, fermento, manteiga, óleo ou margarina, depende do gosto. Certo? Então vamos fazer um bolo agora? Quem vai fazer um bolo comigo? Vamos lá? Vamos pegar todos esses ingredientes e vamos colocar na pia agora. Imagina, a batedeira está lá agora para bater o bolo, ok? Mas em vez de você misturar tudo para fazer o bolo, você tem lá, digamos que é o bolo de laranja. Você tem a laranja, você tem o óleo, você tem a margarina, você tem o fermento, você tem a farinha de trigo, ok? Tudo certinho para o bolo de laranja? Aí você diz assim: não vou misturar tudo não. Vou pegar o ovo e vou, ó. Você toma o ovo. Aí você pega uma colher ou 2 colheres de margarina e você, ó. Você pega uma colher de fermento e ó. Aí trava tudo, vira uma pedra. Fica entupido. Você pega, sei lá, quantas colheres de farinha de trigo? É um copo de farinha de trigo? 3 copos de farinha de trigo. Você diz: não, que bater que nada. E aí, vai ser gostoso? Vai ser bom ou ruim? Vai ser bom ou ruim? Por quê? Não são os ingredientes do bolo? Não são os ingredientes do bolo? Vocês não falaram? Esses ingredientes não fazem um excelente bolo de laranja? Mas tem que? Tem que? Tem que misturar. Os ingredientes estão certos para fazer um bolo, mas se você pegar separado, vai te fazer mal. A vida é assim. Tem histórias boas e histórias ruins. Não adianta você querer viver só as boas e desconsiderar as ruins. Você tem que considerar as ruins, misturar tudo, e você tem uma vida de mais que vencedor. Consegue entender? Então preste atenção. Considere a sua história ruim e considere a sua história boa. Considere os seus fracassos e derrotas, porque tem gente que tem medo e vergonha de falar as derrotas. Tem gente que o casamento está um caco e ele tem medo de pedir ajuda, tem vergonha, porque para ele é um fracasso, é uma derrota. Considere esse momento, porque se você não souber viver esse momento, você não vai alcançar a vitória.
Segunda coisa, cultive a paixão espiritual. Diga comigo, cultivar a paixão espiritual. Manter a chama acesa, irmãos. Querido, preste atenção. Tudo, a Bíblia diz assim, o autor aos Hebreus diz assim: se livre, eu acho que é Hebreus, se livre de todo pecado e de todo embaraço. Tem coisas que não são pecados, mas são embaraço. Tem coisa que não vai gerar divórcio no seu casamento, mas vai atrapalhar o seu casamento. Tem coisas que não vai tirar você da igreja, mas vai apagar a chama que arde no seu coração pela igreja. A gente precisa se livrar de todo embaraço. Cultive a paixão espiritual. O que é cultivar essa paixão espiritual? É manter essa chama acesa. É ser apaixonado por Jesus todos os dias do ano, todos os dias da sua vida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, um texto curto da Bíblia. Diz assim: não apague, não apague, não apague. Deixa eu te falar, se não houvesse possibilidade de nós apagarmos o Espírito, você acha que esse texto estaria na Bíblia? Não. Se a Bíblia está dizendo não apague o Espírito, é porque nós muitas vezes podemos apagar o Espírito. Deixa eu te falar uma coisa, Satanás, ele não quer tirar você da igreja, porque ele sabe que se tirar você da igreja, nós vamos atrás. Tem muita gente orando, você é resposta de oração, você tem um intercessor que é Cristo Jesus. Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás, queria peneirar a sua vida, mas eu intercedi diante do Pai. Satanás sabe que nós temos intercessores, mas sabe o que ele quer fazer? Quer apagar a chama. Ele quer deixar você dentro da igreja frio, morno, entendeu? Em cima do muro. Parece que é, mas não é. Parece que vai, mas não vai. Parece que crê, mas não crê. Aquela coisa apática, aquela coisa que você não sabe se pode contar ou não. Você não pode desenvolver um projeto porque a pessoa não diz nem sim nem não, fica no meio termo. Satanás quer transformar você nessa pessoa. Então a palavra hoje um dos pilares cultive a paixão espiritual, não apague o Espírito. Sabe o que Paulo está dizendo? Que nós somos uma fogueira e que podemos deixar esse fogo apagar. Não apague o Espírito. Não apague o Espírito. Não seja movido por dinheiro, não seja movido por fama, por sucesso, não seja movido por cargo, por fazer. Seja movido pelo Espírito Santo. É o combustível que nos mantém de pé. Não deixa a chama apagar. Irmãos, diante de Deus, eu ando com o radar ligado. Tudo que pode e que existe a possibilidade de apagar o Espírito, eu estou fora. Eu deixo de visitar, que eu sei que a pessoa não está aberta para aprender, só quer criticar. Eu não vou. Lembra da mensagem? Mentalidade de crescimento? Se você não assistiu, assista, vai lá no canal da igreja. Mentalidade de crescimento, pastor Isaac Gomes, ou Igreja Vida Triunfante, vai lá. Cuidado com o conselho dos ímpios, cuidado com os pecadores e com os escarnecedores. Mais cedo ou mais tarde, se você ficar caminhando com essa gente, você vai cair. Você vai cair. Você não é super-homem, você não é melhor que Jesus Cristo. Nem Jesus Cristo deu ouvido para Satanás. Ele disse: não tentará o Senhor teu Deus. E você vai tentar? Você vai querer andar com serpente? Você vai querer andar com cascavel? Você vai querer andar com pessoas desleais? Você vai querer andar com pessoas que cospem no prato que já comeram? Pessoas que não são leais nem aos seus cônjuges? Você vai caminhar com essas pessoas? Lógico que não. Você tem que buscar caminhar com homens e mulheres de Deus, pessoas que têm a chama acesa.
Sabe o que me manteve em pé na minha juventude? É que eu caminhava com o evangelista. Sábado à tarde eu ia evangelizar, de porta em porta. A gente entrava na favela. Domingo de manhã, depois da escola dominical, a gente ia visitar, ia atrás dos jovens que não estavam indo na igreja, e terminava essa reunião, a gente arrumava alguma coisa para fazer. 5 horas da tarde estava na igreja. Às vezes a gente não era do grupo de louvor, mas chegava mais cedo só para ficar vendo o pessoal ensaiar, o coração ardendo. Até no ensaio a gente sentia a presença de Deus, até no ensaio a gente queria estar. Tinha reunião das mulheres, não tinha nenhuma programação para os homens, mas a gente ia para a porta da igreja. A gente não pode entrar lá, mas a gente fica na calçada. Aleluia! Vai ter encontro para casais. Eu não sou casado, sou solteiro, mas eu vou arrumar alguma coisa para fazer, algum cabo para mexer, alguma água para levar. Eu quero estar envolvido, eu quero estar envolvido. A chama tem que estar acesa, meu irmão. E já se passaram 49 anos, vai chegar 50 e a chama continua acesa. Tem gente que aceitou Jesus ontem. Estou desanimado, estou parando, decepcionado. Chegou na igreja ontem, estou decepcionado, não vou mais, não quero célula. Tu não sabe nem o que é ser crente, tu não sabe de nada, ainda está cheirando o cheiro da cachaça, e está querendo ensinar pastor, aquele dito popular, está querendo ensinar o padre a rezar a missa. Esse dia eu tomei um café com o padre, eu sou amigo do padre. Vem aqui, tiramos foto, tomar um café. Eu não vou ensinar o padre a rezar a missa, e o padre também não quis me ensinar a fazer culto ao Senhor Jesus. Eu já sei cultuar o meu Deus, e Ele sabe fazer a missa dele. Deixa eu te falar, acorda, mantenha essa chama acesa. Nós vamos orar no final, Deus vai acender essa chama. Se tem chama apagada aí, Deus vai acender hoje. Você veio aqui para você ter coragem para continuar. Você não vai parar, você não vai desistir. Você vai ser convicto da sua identidade em Cristo Jesus, e você não vai apagar essa chama do Espírito. Deus vai acender. Vamos soprar hoje de novo oxigênio nesse fogo, oxigênio nesse fogo. Essa chama vai acender e vai contagiar todos da sua casa, do seu trabalho, por onde você passar. Os enfermos serão curados, os paralíticos vão andar, os demônios serão expulsos e as pessoas serão libertas, e o nome do Senhor será glorificado. Mantenha a chama acesa. Cuidado para pessoas, situações não apagarem essa chama. Cuidado, tem pessoas jogando balde de água fria na tua fogueira. Cuidado. Pessoas que pegam um balde assim, meu irmão, deixa eu te falar, não tem fogueira que resista. Toda hora um balde de água fria em cima, não tem. Apaga. É melhor você sair fora desse relacionamento. É melhor você sair fora dessa amizade. Deixa eu te falar, se você quiser continuar com a chama acesa, você vai ter que deixar algumas pessoas pelo meio do caminho. Não adianta. Jesus fez isso. Um dia Jesus, ele orou a noite toda, buscou 12 discípulos. Quantos discípulos? Ensinou os caras, a chama acesa. Cresceu a igreja, 300, 500 e pouco. Um dia o auditório estava todo repleto, lotado a sinagoga. Jesus chegou e mandou uma mensagem forte. 70% vazou. Ele chegou para os discípulos e disse assim: e aí? E vocês não vão embora não? Vocês não vão embora não? Pedro disse assim: Senhor, para onde nós iremos? Me fale. Me mostre um lugar melhor do que a igreja, Senhor. Me mostre um lugar que pode mudar vidas, a não ser igreja. Pastor cheio de falhas, o irmão do meu lado não presta, mas me mostra, Senhor, uma igreja melhor do que essa. O traidor está aqui do nosso lado, Judas está aqui, ladrão, ele é ladrão, Judas é ladrão, mas me mostra uma igreja melhor do que essa, mesmo com o ladrão do nosso lado. Senhor, nessa igreja tem Tomé, incrédulo, duvida de tudo, duvida até do Senhor,
Mas me mostre uma igreja melhor do que essa. Para onde nós iremos? Só o Senhor. Aleluia. Aleluia. Você só encontra Ele na igreja. Você não encontra Ele no McDonald's. Você não encontra Ele no clube de campo. Você não encontra Ele no Bandeirante. Você não encontra Ele na academia. Você não encontra Ele numa loja. Ele só se manifesta do jeito que se manifesta na igreja. Aleluia. Ele transforma a vida na igreja. Ele toca na igreja. Ele liberta na igreja. Ele melhora a gente na igreja. Ele prospera a gente na igreja. É na igreja que acontece o milagre. Me fala, Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida. Aleluia. Acende a chama. Acende a chama. Acende a chama. Cuidado com essas pessoas. Meu irmão, se Jesus deixou pessoas no meio do caminho, você não vai deixar? Você é o salvador da pátria. Você é o salvador da pátria. O pai do filho pródigo não insistiu para ele ficar. E você sabe que o pai do filho pródigo é o próprio Deus. Quer sua herança? Vai. Vou ficar triste, pode ir. Mas no dia que você voltar, a gente celebra. No dia que você voltar, para, irmãos. Ai, pastor, meus filhos não querem ir para a igreja, eu também não vou. Está errado, está errado. Pastor, eu não posso ir mais para a igreja porque meu marido não quer ir. Está errado, está errado. Deixa o marido falando sozinho. Seja uma esposa sábia, seja uma esposa de excelência, mas quando se trata do seu marido e Deus, deixa ele falando sozinho e vem buscar Deus. Pastor, meu filho ainda está nas drogas, está na bebida, está na bandidagem. Vem para a igreja, porque se Deus não mudar o seu filho com você dentro da igreja, não é fora da igreja que vai mudar. Você tem que estar aí no altar. Consegue entender? Pastor, mas minha vida financeira está uma bagunça. Vem para a igreja, é aqui que a prosperidade acontece. É aqui. Vão te criticar, vão perturbar você, mas é aqui. Aleluia. Salmos 51, 9 e 12. O salmista Davi comete um pecado horrível. Ele comete um adultério e depois ele mata ainda o esposo da moça que ele adulterou. Mas para ele está tudo normal. Porque preste atenção, quando a chama apaga, a gente não percebe os erros que a gente comete. Está todo mundo nos alertando, mas faz parte já, você não sente mais, o Espírito Santo não se move. Ontem veio um pessoal aqui fazer um serviço, e aí um era crente, o outro é desviado. E aí um entrou no assunto e eu comecei, e o outro só ouvindo. O outro saiu, que é crente, aí ficou só o afastado do evangelho. E quando de repente ele não estava falando nada com ele. Ele disse assim: pastor. Falei: oi. Ele disse: o Espírito Santo dá cada chulapada na gente, né? Falei: opa, isso aí deve conhecer alguma coisa. Espírito Santo, chulapada na gente. Essa é a linguagem de crente. Falei: mas ele faz porque ama a gente. Ele faz porque ama a gente. Falei: o que está acontecendo com você? Ele falou: a última vez que eu vim aqui na sua igreja eu estava casado. Falei: por que você não está mais? E aí ele começou a falar. E eu comecei a falar de Jesus para ele. Deixa eu te falar uma coisa. Satanás não tem pressa. Ele me contou uma história que eu falei: caramba, ninguém ia repreender esse cara se ele contasse que estava fazendo o que estava fazendo, e foi o que ele estava fazendo honestamente que destruiu o casamento. Deixa eu te falar, você vai ter que decidir. Nós estamos na reta final. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então, Davi, ele cometeu um pecado horrível. Aí um dia o profeta Natan chega para ele e compartilha uma história, conta uma história, uma parábola, e ele fica irado. Aí ele diz: espera aí, me fale quem é esse homem que cometeu essa barbaridade, que eu vou mandar prender agora. Ia matar mesmo. Ele era guerreiro, sabia guerrear, matar urso, leão. Natan disse: esse cara é você. Davi escreveu Salmos de número 51.
nesse momento. O que ele escreveu? Ele escreveu, versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua, nem tires de mim o teu santo espírito. Olha aqui o que ele vai falar agora: devolve-me, porque ele já tinha perdido. Ele diz: devolve-me a alegria da tua. Ei, quem é salvo aí? Só isso já é motivo para você ser alegre. Salvação é motivo de alegria. Ele já tinha perdido. Você sabia que tem gente que já perdeu essa alegria? Sério? Tem que ir para o culto hoje? 2 dias de palestra de casais. Eu só vou sexta. Não, eu não vou sexta não, eu vou sábado. Mas está muito frio. A gente precisa mesmo? Nosso casamento está tão bom. A gente já foi em tantos, né? A gente já foi em tantos. Só hoje. Depois a gente assiste na internet. Tem gente que está assim, perdeu a alegria da salvação. Oferta, entrega qualquer coisa. Deus entende. Ninguém está vendo mesmo. Pastor, é radical demais. É muita programação. É intenso. Perdeu a alegria da salvação. Ei, quando a chama está acesa, meu irmão, você fica procurando o culto. Quando a chama está acesa, meu irmão, você ora toda hora. Às vezes eu estou passando aqui, eu estou em algum lugar, estou falando em línguas estranhas. Eu falo: caramba, eu estou falando em línguas estranhas aqui, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Gente, olha aqui, preste atenção. O tempo todo essa chama tem que estar acesa. A alegria da salvação tem que estar em alta. E ele termina dizendo: e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Tem gente que já não está obedecendo mais. Não está. Deus vai, em nome de Jesus, acender essa chama outra vez, ainda hoje. Deus vai, eu vou falar outra vez, Deus vai acender essa chama ainda hoje. Deus tem uma unção toda especial para você, que vai mudar a sua geração. Deus tem uma unção toda especial para você. Timóteo, já estou caminhando para o final. Timóteo, jovem Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Timóteo era um pastor. Embora o livro tenha o nome dele, a carta tenha o nome dele, mas não foi ele que escreveu, foi Paulo. Preste atenção, Timóteo era pastor de uma mega igreja, era a maior igreja primitiva que já existiu. Ele era pastor da igreja de Éfeso. Qual igreja? Éfeso, uma mega igreja, uma igreja de Ascensão, uma igreja que estava bombando. Um dia Paulo, observando as atitudes de Timóteo, e aí você tem que ter humildade para quando seu pastor faz uma observação na sua vida, seja humilde para aceitar, ainda que talvez o pastor erre na observação, mas é para o seu melhor. O pastor nunca vai te confrontar, nunca vai te corrigir, nunca vai buscar te orientar para você piorar, é sempre para você melhorar. Pode ter certeza disso. Se tem uma coisa que pastor não quer, é perder membro de igreja. Pastor só quer ganhar. Mas por que o pastor prega muitas vezes duro e alguns não entendem? Por quê? Porque o pastor sabe o que ele está vendo na igreja. Todos vocês aqui estão olhando para mim. Quantas pessoas vocês estão vendo aqui no altar? Quantas? 2, ainda bem, né? Se falasse que era só uma, eu ia orar pela sua visão. 2. Mas o seu olhar, o seu foco está em quem? No teclado ou quem está pregando? Só que você está vendo, está focado em um pastor que está pregando agora. Eu já estou aqui, o mesmo tempo que você está olhando para uma pessoa, eu estou aqui nesse mesmo tempo, olhando para várias pessoas.
Quinta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, TGL, eu vou na célula, eu observo, eu sinto. Quantas histórias você acha que o pastor já viu? O pastor sabe de coisas que você nunca vai saber. O pastor trata de situações que você nunca vai tratar até o dia que você for pastor. O pastor ouve coisas que você nunca ouviu, nem imagina, e talvez nem estrutura tenha para ouvir. E o pastor, ele tem a obrigação de estar 24 horas em conexão com o Espírito Santo, porque senão ele não dá conta. Ele não dá conta. Seja o pastor que for, ele não dá conta, ele infarta. Então preste atenção. O pastor sabe o que ele prega. Cabe à ovelha receber a palavra. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha, ouve e obedece, e me segue. Sabe, irmãos, nós estamos precisando hoje ser mais ovelhas. Hoje todo mundo está querendo ser pastor, e poucas ovelhas. É igual time de futebol, todo mundo querendo ser técnico. É muito fácil ser técnico. Eu estava falando outro dia com o Aldo. É muito fácil ser técnico. Eles comentam depois que o jogo já aconteceu. Fazem sugestões antes do jogo acontecer, e depois que o jogo aconteceu, eles malham. Tinha que ter jogado assim, eu falei para trocar o jogador, não era fulano para trocar, eu falei, não sei o que. É assim ou não é? Às vezes nós estamos, em vez de ser ovelha, a gente está querendo ser técnico, dar palpite. A igreja não vive de palpite, a igreja vive de palavra e revelação do altar. A igreja vive com a chama do Espírito acesa. Então preste atenção. Timóteo, Paulo faz uma observação para Timóteo. Ele observa, ele não pode estar lá presente. Então ele manda uma carta. E em 1 Timóteo 4,14 ele escreve assim para o pastor Timóteo de uma mega igreja, um jovem. Ele diz assim: Timóteo, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Ele diz: Timóteo, você está negligenciando, você está orando menos, você está visitando menos, você está lendo menos Bíblia, Timóteo. Timóteo, você está deixando de pregar algumas coisas com medo de algumas pessoas na igreja. Você está com medo de perder e você está deixando o pecado entrar. Timóteo, você está com medo de talvez ofender, e você está deixando as pessoas irem para o abismo. Então deixa eu te falar, Timóteo, você tem um dom. Esse dom não fui eu que te dei. Você tem um dom. Não negligencie esse dom que Deus te deu. Escreve, manda para Timóteo. Passa um tempo, dá-se a entender que Timóteo não corrige a rota, e ele escreve a segunda carta para Timóteo. 2 Timóteo 1,6. Primeira carta, na segunda carta ele diz: Timóteo, por essa razão, torno a, porque ele já tinha escrito na primeira carta, torno a lembrar. Ou seja, eu já falei com você, essa já é a segunda vez, e você não corrigiu a rota, você não voltou a orar, você não está jejuando, você não está lendo Bíblia, você não está fazendo o seu TSD, um momento sozinho com Deus, você não voltou a dizimar, você não está ofertando, você não está evangelizando, você não está indo para a célula, você não faz os cursos que a igreja oferece, você não se inscreveu para ir à convenção, você está fazendo o que você quer, Timóteo. Você não obedece mais. Você sabia que tem crente assim na igreja? Eu já sei, a minha palavra não faz nenhum sentido mais para ele. Eu só estou orando. Para ele ou para ela? Eu só oro. E te peço misericórdia a Deus. Não adianta falar. Paulo faz essa observação para o jovem pastor Timóteo. E ele diz: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom
de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Primeira carta, ele falou das mãos dos presbíteros. Agora ele é mais enfático. Ele diz: meu filho, eu falei da imposição dos presbíteros, você não se atentou. Deixa eu te falar, quem está te escrevendo é aquele que pôs a mão sobre você. Eu fiz posição de mão sobre você. Você tem um dom, você não pode deixar essa chama apagar. Agora deixa eu te falar, igreja, preste atenção, essa chama e esse dom que Deus deu, não foi só para Timóteo, não é só para o pastor, não é só para o grupo de louvor. Esse dom é para todos aqueles que já entregaram a vida para Jesus. Cada um aqui tem um dom. Gustavo, o seu dom não é só tocar, você é engenheiro, é um dom. Wagner, você é um gerente, é um dom. Laura, você é uma assessora, é um dom. Você é uma empresária, é um dom. Você é uma vendedora, é um dom. Você é uma profissional liberal, é um dom. Você é um porteiro, é um dom. Você é um vendedor, é um dom. Você tem um lava-rápido, é um dom. Você é um pedreiro, é um dom. Você é um porteiro, é um dom. Você é uma faxineira, é um dom. Você é um advogado, é um dom. Você é um juiz, é um dom. Você é um médico, é um dom. Deus deu um dom para cada um. Não negligencie esse dom. Você é um missionário disfarçado dessa profissão que você tem. Você tem um dom, não negligencie esse dom. Não deixe essa chama apagar dentro de você. Paulo diz: Timóteo, muda, cara. Deus entregou um dom para todos nós. Meus irmãos e irmãs, não tem outra forma de viver o propósito de Deus sem estar na presença de Deus. Não tem nenhum outro caminho, nenhuma outra alternativa para viver os propósitos de Deus sem estar na presença de Deus. Essa chama precisa estar acesa. Não deixe nada roubar o seu tempo. Não deixe nada apagar a chama do Espírito que está dentro de você. Terceiro e último. Primeiro é: seja fiel à sua identidade. Segundo, amém. Terceiro, permaneça conectado com a igreja. Permanecer. Hebreus 10, 25. Não deixemo-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse? Que dia é esse? Que dia é esse? A volta de Jesus. Sabe o que o autor dos Hebreus está nos ensinando? Conforme vai se aproximando a volta de Jesus, muito mais pessoas vão deixando de congregar. Por quê? Porque Satanás sabe que se você estiver conectado com a igreja, com a chama acesa e sendo fiel à sua identidade, ele perdeu. Olha aqui: identidade, chama acesa e conectado com a igreja. Já era. O que Satanás quer fazer? Que você tenha decepção com a... Agora deixa eu te perguntar, quem aqui já teve decepção no trabalho? Levanta a mão. Alguma decepção? Você deixou de trabalhar? Não. Quem aqui já comeu um almoço, uma comida em algum lugar e já passou mal? Nunca mais você comeu? Agora, você tem decepção no trabalho e você continua trabalhando. Você passa mal com a comida e continua comendo. Você tem uma decepção na igreja e não vem para a igreja. Por quê? Porque Satanás sabe que somente através da igreja você pode chegar nos céus. Ele sabe. E Ele não quer que você vá para os céus. Ele quer que você more eternamente com Ele no inferno. A escolha é sua. Não deixe de congregar.
não deixe de congregar. Mantenha a chama acesa. A igreja é o lugar de transformação. A igreja é o lugar de cura. A igreja é o lugar de esperança. A igreja é o lugar de milagres. A igreja é o lugar de prosperidade. A igreja é lugar de salvação. Só a igreja pode te livrar da morte eterna. Somente a igreja. Você sabe que a arca de Noé representa a igreja. A arca de Noé representa a igreja. Quem estava dentro da arca foi salvo do dilúvio. Quem estava fora da arca morreu no dilúvio. A arca de Noé do século 21 é a igreja. Na igreja tem todo tipo de pessoas, está entendendo? Mas só dentro da igreja tem salvação. Só dentro da igreja tem libertação. Só dentro da igreja você pode se livrar da morte eterna e da condenação eterna de Satanás. Somente a igreja tem esse poder. Você pode ir para um resort e se sentir bem. Você pode ir para uma ilha e se sentir maravilhoso, mas não te gera salvação, não te gera cura e nem libertação. Você sai de lá, permanece com os mesmos problemas. Você vem aqui, você sai sem os problemas. É a igreja. Por isso que Satanás odeia a igreja. Então a palavra hoje é, para nós terminarmos: não fique em casa. Na pandemia o que mais nós ouvimos foi isso: fique. Agora a palavra é: não fique em casa. Você que está me assistindo, venha para a igreja. Assistir pela internet, você ouve, você sente, mas não substitui o relacionamento, o contato físico, não substitui esse santuário. Preste atenção, venha para a igreja, não fique em casa. Agora, pastor, por que as pessoas têm tendência enorme de se afastarem da igreja? Alguns motivos. Primeiro, um deles, vergonha. Vergonha de mostrar para as pessoas que continuam enfrentando as mesmas lutas de sempre. Vergonha de parecer que todo mundo avança, só a sua vida que não sai do lugar. São motivos que pessoas têm para deixar a igreja. Eu estou passando uma grande luta, por isso eu não estou indo da igreja. É na hora da luta que você tem que vir para a igreja. É aqui que você vai enfrentar as suas guerras. É na igreja. Meu irmão, eu louvo a Deus na minha vida pela igreja. Eu não sei o que seria da minha vida sem a igreja. Quem também aí? Dá glória a Deus. Eu não sei o que seria. Eu acho que eu não estaria casado. Eu não teria a família que eu tenho. Eu não seria a pessoa que eu sou. A igreja é a resposta de tudo dos céus para a minha vida. A igreja. Na igreja que eu tive encontro com Deus. Na igreja eu aprendi a falar. Na igreja eu aprendi a me relacionar. Na igreja eu aprendi a ser homem de verdade. Na igreja eu aprendi a ser um homem de caráter. Na igreja eu aprendi a namorar. Dentro da igreja eu aprendi a namorar. Na igreja eu casei. A igreja me ensinou, meu pastor me ensinou: olha, você é virgem, você vai casar e você tem que se comportar assim com a sua esposa. É assim, é assado, leva isso, não leva isso, faz isso, não faz isso. Foi a igreja que me ensinou. Não foi revista pornográfica, não foi bordel, não foi revista Playboy, não foi nenhum vídeo pornográfico. Foi a igreja que me ensinou a ter relacionamento íntimo com a minha esposa. Foi na igreja que nós perdemos o nosso primeiro filho e a igreja nos sustentou. Naquele dia, eu lembro como hoje, tinha uma palestra de casais. Saímos da maternidade com a notícia: não foi dessa vez, a gente foi para a igreja. Aleluia. Foi na igreja que nasceu a Gabi. Foi na igreja que nós apresentamos. Foi na igreja que Deus mudou a minha vida financeira. Foi na igreja que Deus liberou palavras proféticas sobre a minha vida. Foi na igreja que Deus me trouxe esperança. Um dia eu estava desempregado, bati em todas as
portas e todas fechadas, mas na igreja o pastor disse: saia daí, vem aqui no altar, nós vamos orar e Deus vai dar uma bênção extraordinária para todos vocês. Mas tem uma pessoa que amanhã vai receber um milagre extraordinário. Eu disse: Senhor, faz com a minha vida. No outro dia o telefone tocou, eu fui recontratado pela empresa e a minha vida mudou. Sempre na igreja o milagre acontecendo. Na igreja eu casei, na igreja mudou minha vida, e a igreja tem mudado a minha história até hoje. É a igreja. Ei, fale mal do Isaac, mas não fale mal da igreja. Só que tem um detalhe: eu sou a igreja. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado, tem um detalhe: eu sou a igreja. Fala aí para o irmão: cuidado com o que você fala de mim. Sabe o que o dono da igreja disse? Eu disse para os pastores essa semana, eu falei: velhos, preste atenção uma coisa. Falando para pastores, eu disse assim: aqui tem um advogado que é pastor, aqui tem um engenheiro que é pastor. Me fale uma coisa, advogado: para ser advogado tem que fazer o quê? Amar ler, ter dinheiro para pagar uma faculdade. Ali tem um advogado, né? É só amar ler. Muitas leis, não pode nunca parar de ler. Faz a faculdade. Quer ser engenheiro? Ame números, não é isso? Números. Vai, faz a faculdade, paga. Você vira um engenheiro. Quer ser um médico? Simples. Faz medicina, ama a leitura, ama estudar, paga e vai ser um médico. Aí eu disse: mas tem um detalhe: para ser pastor não basta querer. Para ser pastor não basta ter dinheiro, nem precisa ter dinheiro. Para ser pastor, você tem que ser chamado e vocacionado pelo dono da igreja. E o dono da igreja, pastores, sabe o que ele disse a respeito dela? As portas do inferno, Satanás, os demônios, o inferno inteiro não pode contra a minha igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? O inferno inteiro, juntinho, não pode contra a sua vida. Preste atenção: ame a igreja, defenda a igreja. Quando eu falo igreja, não é a placa Vida Triunfante. Ame a igreja, seja a igreja, reverencie a igreja, ame estar na igreja, se envolva com a igreja, porque a igreja é a resposta que você precisa. Se coloca de pé, por gentileza.